Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Camarote 21, o programa de arte e cultura da DW Brasil. Nós estamos nos estúdios da DW, na Alemanha. Eu sou Helena Coelho e esses são os temas de hoje. Nós vamos a Oslo, na Noruega, conhecer o mais novo museu dedicado ao pintor Edvard Munch. Descubra as origens do Halloween no Dia das Bruxas, na Irlanda. E uma forma diferente de lidar com a morte. Conheça o Cemitério Alegre, na Romênia. Ele pintou uma das obras mais conhecidas da história da arte. Estamos falando do norueguês Edvard Munch, autor de O Grito. A imagem marcante, que na verdade não é um único quadro, mas uma série de pinturas e reinterpretações, é considerada hoje a precursora do expressionismo. E ela agora ganha um novo lar. O novo Museu Munch, que acaba de ser inaugurado em Oslo. Com 13 andares e 11 salas de exposição, ele é o maior museu do mundo dedicado a um único artista. Oslo, capital da Noruega. À beira d'água, um superlativo, o maior museu do mundo dedicado a um único artista. Neste caso, o artista mais célebre do país, o pintor Edvard Munch. Projetar um espaço digno do mestre foi um desafio arquitetônico. Como criar uma casa que faça jus e dê forma ao espírito rebelde de Edvard Munch? Essa é uma tarefa que não se recebe todo dia como arquiteto. Esta casa abriga cerca de 27 mil objetos que o artista, que morreu em 1944, deixou para a cidade de Oslo. Pinturas, esculturas, desenhos, esboços. O universo de Munch se espalha pelos 13 andares do que o arquiteto chama de Museu Vertical. O Museu Vertical nos dá a possibilidade de conectar a arte de Edvard Munch com a cidade, ou seja, à medida que o visitante vai subindo pelo prédio, ele vai se deparando com a vista de Oslo. As obras de arte, no entanto, ficam expostas em salas sem janelas, protegidas da luz do sol, incluindo uma das versões da obra mais famosa de Munch, O Grito. A imagem melancólica, hoje considerada precursora do expressionismo, foi reinterpretada pelo artista em diversos quadros. Edvard Munch entra nas questões mais existenciais da condição humana e ele faz isso desenvolvendo uma linguagem própria que é fácil de comunicar. Todo mundo entende com o que ele está lidando. Developing his language so it's easily communicated. Everybody can understand what he's dealing with. O Museu Munch fica no mais novo calçadão de Oslo, no bairro de Bjørvika, uma antiga zona portuária transformada em polo cultural. A poucos metros de distância ficam a ópera da cidade e a recém-inaugurada biblioteca Deichman. Munch é hoje parte da nossa identidade, parte da história e da arte de nosso país. Acho que todos os noruegueses sentem orgulho por ele ser tão relevante para o mundo. É um artista substancial da nossa sociedade. So it's certainly a very substantial artist in our society. O Museu Munch antigo ficava fora do centro de Oslo e contava com uma área de exposição muito menor. Ainda assim, o novo espaço não vem sem controvérsias, pois só a construção do prédio custou o equivalente a mais de R$1,5 bilhão de reais. As maiores telas do pintor tiveram de ser transportadas por guindastes para dentro do museu. O museu antigo tinha apenas uma área de exposição. Aqui temos 11. Isso nos dá a possibilidade de mostrar mais do acervo de 27 mil peças. Nos permite criar mostras temporárias e expor também o trabalho de outros nomes importantes da história da arte. A ordem de visitação dos espaços fica a critério do visitante. E para facilitar os trajetos, não faltam escadas rolantes. Afinal, são 13 andares que se tornam ainda mais mágicos ao entardecer. Quando anoitece e as luzes são acesas, a parede externa fica transparente. A fachada oeste, que dá para o centro da cidade, se transforma em uma tela na qual é possível ver a movimentação dos visitantes no interior do prédio.
Um bom momento para concluir a visita na plataforma do museu, com uma vista de deixar o visitante não gritando, mas com certeza boquiaberto. Como você passou o seu Halloween, o Dia das Bruxas? Se fantasiou, levou susto, assustou alguém? E em algum momento você parou para pensar afinal de onde vem essa festa? Talvez você a conheça dos filmes americanos, mas originalmente o Halloween vem da Irlanda. Chamado de Samhain na tradição celta, o dia 31 de outubro marcava o fim do verão e o começo de um novo ano. A repórter da DW, Megan Lee, passou o Halloween onde, há 2000 anos, ele foi comemorado pela primeira vez. Puka, o misterioso duende irlandês. Farderig, o homem vermelho. Morrigan, a rainha fantasma. Uma vez por ano, todos eles saem das sombras. Olá, eu sou Megan Lee e estou na Irlanda para explorar as origens do Halloween. Todo mundo parece pensar que o Halloween é um feriado americano, mas na verdade ele surgiu nesta região. Eu vim para o Festival de Puka em Slane para saber mais. O castelo de Slane, do século XVIII, é um dos palcos do Puka Festival desse ano. Não muito longe, em Athboy, ficam ruínas de uma antiga fortaleza circular. Aqui, há 2000 anos, foi celebrado o primeiro Halloween, ou Festa de Samhain, como é chamado 31 de outubro na tradição celta. A guia de turismo, Cynthia Simonet, conhece bem a história da região. Para os celtos, o Samhain marcava o fim do verão e o começo de um novo ano. Eles faziam um festival aqui, com banquete, por 3 dias e 3 noites. Havia música, contação de histórias, diversão, mas eles tinham muito medo do outro mundo. Acreditavam que o deus do outro mundo, fora do controle do sol, vinha caminhando pela terra acompanhado dos mortos. No castelo de Slane, a programação do Puka Festival começa com instalações de luz para despertar os espíritos irlandeses. É a primeira vez que o local cedia o evento. Qual o papel do Castelo Slane na tradição de Halloween? Bom, para começar, este castelo está na minha família desde 1703, então só nós já somos responsáveis por vários dos fantasmas que há aqui. E estamos muito felizes de poder participar do festival deste ano, despertando esses e tantos outros espíritos que vivem aqui embaixo. Com projeções holográficas, os fantasmas assumem as mais diversas formas. E em uma trilha, o visitante encontra também outras criaturas do submundo. De onde eu venho, nos Estados Unidos, Halloween é vestir uma fantasia e ir de porta em porta pedindo doces. Isso aqui é bem mais assustador. E como o espírito de Puka pode despertar a qualquer momento, é preciso estar atento. Fui assombrado pelo Farderig. É bom, gostei das instalações e me diverti. É assustador, muito bom, recomendo. O Puka Festival dura uma semana, sempre a última de outubro, e investe em cultivar as tradições locais. Como esculpir nabos para afastar os maus espíritos, por exemplo. Antigamente, as caretas de Halloween eram esculpidas em nabos. As abóboras só passaram a ser usadas depois que os irlandeses chegaram aos Estados Unidos, porque faltava nabo. E Halloween ou não, uma visita à Irlanda só fica completa com whisky. Absolutamente. Saúde! E assim termina minha visita a Slane. Eu nunca tinha celebrado o Halloween desta forma. E embora eu sinta um pouco de falta de coletar doces, essa experiência eu jamais esquecerei. E nem poderia, com fantasmas como esse à volta.
E já que cruzamos esse portal entre os mundos, falemos daquela que é talvez a única certeza nesta vida, a de que um dia ela tem fim. Na Romênia, uma pequena cidade encontrou uma forma incomum de encarar a morte. O Cemitério Alegre, em Sapinça, processa a dor do luto com cores, música e celebrando as boas lembranças. Em Sapința, no norte da Romênia, fica um cemitério bem particular, o Cemitério Alegre. Aqui, o artesão Dumitru Pop homenageia os que se foram com poemas e desenhos gravados sobre cruzes azuis. Essa divertida trata da relação complicada entre a sogra e o genro. Ele a enterrou aqui. A sogra vivia xingando o genro preguiçoso. O poema sobre o túmulo pede que os visitantes façam silêncio para que a sogra não desperte e comece a reclamar. O Cemitério Alegre é o único lugar no mundo onde se consegue rir da morte e onde a história de vida dos falecidos é contada nas cruzes. Normalmente, os cemitérios ortodoxos da Romênia têm aparência triste e cinzenta. Mas há 85 anos, um carpinteiro resolveu seguir outro caminho. Com o objetivo de ressignificar a morte, Stan Johan Patras criou o Cemitério Alegre. Foi ele que ensinou o ofício a Dumitru Pop, que, aos 9 anos, se tornou aprendiz. Quando eu estava na escola fundamental, Stan Johan Patras veio procurar alunos que tivessem aptidão para a arte. Ele me escolheu porque eu estava entre os melhores desenhistas da turma. Claro que sinto falta dele, somos seres humanos com sentimentos, mas assim é a vida. Uns partem, outros chegam. Dumitru Pop já produziu cerca de 1.500 cruzes e se lembra de todas as histórias. Ele assumiu a oficina do mestre em 1977 e mantém a tradição artesanal do ofício. Cada cruz leva cerca de um mês para ficar pronta. O material ideal é a madeira de carvalho. O produto final é exportado para o mundo todo. O preço varia de acordo com o país de origem do comprador. Afinal, a renda das pessoas varia conforme o país onde elas vivem. Em geral, as cruzes custam o equivalente a um mês de salário do país em questão. E assim como Dumitru aprendeu o ofício, ele ensina hoje ao seu genro, o sobrinho neto de Stan Johan Patras, que leva o mesmo nome do fundador do cemitério. Um dia, o jovem Stan Johan Patras assumirá a oficina. Claro que um dia eu farei a cruz de Dumitru, mas eu espero que esse dia ainda esteja muito longe e que ele fique ainda muito tempo conosco. Essa foi uma das primeiras cruzes de Dumitru. A parte da frente conta a história de vida da falecida. A parte de trás conta como ela morreu. Essa menina foi atropelada por um táxi aos 3 anos de idade. Depois da morte dela, os pais pediram para que eu fizesse uma cruz. Essa cruz. Na pequena Sapința, todo mundo se conhece, sabe da vida de todos, ou no caso de Dumitru, também da morte. Aqui só existe uma tradição. Após morrer, o corpo é velado por 3 dias em casa para que todos possam se despedir. Nós não o velamos com lamentos, mas com canções. Canções improvisadas que falam da vida do falecido. Eu me inspiro nestas canções. Até hoje ninguém reclamou das histórias engraçadas e por vezes até atrevidas, ao menos não publicamente. Fato é também que a pequena Sapința vive do cemitério, pois ele é a maior atração turística da região. Foarte important. Foarte important que noi acum. O cemitério é muito importante. Com a renda do turismo já conseguimos reformar a igreja. Meus pais estão enterrados lá. Acum numai noi suntem buni. Și părinții noștri sunt îngropați aici.
Quase 90% dos romenos são cristãos ortodoxos. A maioria acredita na vida após a morte. Eu não sei o que vem depois da morte. Até hoje, ninguém voltou para me contar. Eu sou religioso, acredito que a alma vai para o céu e que depois da morte somos julgados pelo que fizemos em vida. Se nós vivêssemos para sempre, isso seria entediante. Eu não teria nada contra ser enterrado aqui, me parece divertido. O mais importante na vida é ser humano e amado por aqueles ao seu redor. No cemitério alegre da Romênia, a tristeza do luto vai pouco a pouco dando lugar às memórias felizes. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Até já! Camarote 21 de volta aqui dos estúdios da DW na Alemanha. Em Berlim, a arte dá nova vida a espaços desativados e controversos. Desde sua construção nos anos 70, o Centro Internacional de Congressos da capital alemã gerou polêmica. Lançado como o centro de eventos mais moderno do mundo na época, a obra cara de estética peculiar foi duramente criticada. Em 2014, veio o anúncio de que o prédio seria demolido. Alguns anos depois, ele foi tombado como patrimônio histórico, mas segue o impasse de saber o que fazer com o local, que só de manutenção custa cerca de 2 milhões de euros ao ano. Enquanto isso, a arte ocupa e dá vida ao espaço com o festival The Sun Machine is Coming Down. Amado por uns, odiado por outros, eis o controverso ICC, o Centro Internacional de Congressos de Berlim. Construído nos anos 70 no estilo de arquitetura high-tech, o colosso de alumínio e concreto leva o apelido nem tão carinhoso de nave espacial. Eu acho bem feio, pra ser sincera. Eu amo esse prédio, amo. Não, eu acho feio. Eu acho bonito, é um prédio com história. É um erro se você comparar ele com o Centre Pompidou de Paris, da mesma época. Ambos têm essa estética tecnológica e funcional, mas o ICC parece um navio de guerra, ele não irradia nada comunitário, não é comunicativo. O ICC foi desativado em 2014 devido aos altos custos de manutenção, mas agora a arte toma conta do lugar. Com o festival The Sun Machine is Coming Down, performances, instalações e videoarte dão nova vida ao espaço cinzento. Foi um grande presente receber o voto de confiança para reabrir esse espaço após quase 10 anos. Nós o estamos devolvendo aos artistas e criativos dessa cidade. Em 10 dias queremos mostrar o que a arte pode fazer por esse lugar. Esperamos que essa iniciativa seja contagiante. O ICC foi controverso desde o início. Só o projeto inicial, assinado pelos arquitetos Ralf Schuller e Ursulina Schuller-Witte, já ultrapassava em 4 vezes o orçamento estipulado. No fim, a obra completa custou, na época, o equivalente a quase 1 bilhão de euros, mais de 6 bilhões de reais. Em 1979, o ICC foi inaugurado como o centro de congressos mais moderno do mundo. Com 80 salas e espaço para cerca de 20 mil pessoas, ele sediou inúmeras feiras e eventos. Ainda assim, em 2014, as portas se fecham. O prédio deve ser demolido. Mas, em 2019, Christoph Rauchut consegue tombar o edifício. O ICC é declarado patrimônio histórico apenas 40 anos após sua construção. Patrimônio histórico não tem a ver com ser antigo. Pode ser algo do século XX, da segunda metade do século. O ICC é um bom exemplo de um patrimônio recente. Ele já virou história e marca o estilo de uma época. Mas o que fazer com o espaço? Desde que foi desativado, o prédio só é usado eventualmente, como abrigo temporário para refugiados, por exemplo. A técnica toda está desatualizada e a estrutura contaminada por amianto, um problema comum de prédios da época. Uma reforma custaria aproximadamente 400 milhões de euros e só a manutenção cerca de 2 milhões de euros ao ano. Demolir não é mais uma opção. Em outros tempos se demolia. Hoje em dia o procedimento é procurar uma solução para o imóvel. E isso se aplica também ao ICC.
Ideias de aproveitamento do espaço não faltam, de complexo de apartamentos com um lago particular, a hub de mobilidade urbana com malha subterrânea e ponto de táxi aéreo. O problema é o financiamento. Enquanto isso, a arte e a cultura exploram as possibilidades do que já existe. Also, letztlich kann nur die Politik das ICC retten, aber No fim, só mesmo a política pode salvar o ICC, mas a arte pode incitar o interesse e a coragem da política em buscar soluções ousadas e criativas. Não se trata de repetir velhos métodos, tentar reativar o que havia. Temos que encontrar novos caminhos, novos usos. Quem sabe isso sirva de incentivo. dafür ist es vielleicht doch eine Ermunterung. O futuro do ICC segue incerto, mas por enquanto, a nave espacial serve de ponto de encontro de criativos e inspirados. E da estética high-tech e futurista, a gente passa para um trabalho mais orgânico: as pérolas de Ócrida, da Macedônia. Orgulho do país, as pérolas de Ócrida são únicas no mundo. Trabalhadas artesanalmente, elas são cobertas por uma emulsão de escamas de peixe que as deixa particularmente brilhantes e duráveis. A fórmula da emulsão, no entanto, é secreta. No norte da Macedônia, em Ócrida, são produzidas joias de pérolas muito particulares. Joias apreciadas pela realeza europeia, como a rainha Elizabeth II, Lady Di, a rainha Margaret II da Dinamarca ou Juliana da Holanda. Todas elas usaram as pérolas da Macedônia em belos colares. A família Telev é uma das duas famílias em Ócrida a produzir essas joias. As pérolas brutas, na verdade, vêm do Oceano Índico, mas em Ócrida elas são tratadas e revestidas com uma técnica especial desenvolvida em 1924. Foi meu pai quem criou essa técnica de tratamento das pérolas. O segredo está na emulsão, que é patenteada. Essa é a parte mais importante na preparação das pérolas de Ócrida. Патентот за припремање на емулзијата, што во ствари е најважната работа во изработката на охридскиот бисер. E o ingrediente principal desta emulsão está no Lago de Ócrida. Kliment Telev, que pertence à quarta geração da empresa familiar, nos conta que para o preparo das pérolas são necessárias escamas de peixe. Escama dos peixes plaxica. Uma espécie rara que só existe aqui, no Lago de Ócrida. Usamos o plaxica para preparar a emulsão das pérolas. Ele é muito importante para a nossa família e nossa tradição. Mas a demanda pelo plaxica em Ócrida não se deve apenas às pérolas. O peixe também é apreciado na gastronomia, o que leva à pesca excessiva. Por isso é proibido pescá-lo na época de desova. Há quase um século, as famílias Telev e Filev aprenderam a técnica de revestimento das pérolas com um imigrante russo. Desde então, ela é passada de pai para filho por tradição oral. O trabalho em si é totalmente manual. As escamas de plaxica são parte fundamental da receita secreta. A emulsão é aplicada com pincéis de pelo de esquilo e crina de cavalo em 8 camadas. Uma precisão que exige paciência. Se você sente amor e interesse por seu trabalho, você aprende. Senão, você nunca vai aprender. As joias prontas são então vendidas diretamente no centro da cidade. As pérolas de Ócrida são motivo de orgulho nacional na Macedônia. O país costuma oferecê-las como presente em visitas oficiais. Um colar simples pode ser adquirido já por 30 euros, mas modelos mais trabalhados podem custar até 10 mil euros. Entre os turistas, as joias fazem sucesso. Ela é muito brilhante, eu não entendo muito de pérolas, mas o que vejo é muito bonito e especial. É linda, me sinto muito bem. I feel good. A família Telev espera que a tradição seja levada adiante. Por enquanto, uma coisa é certa:
As joias são cobiçadas pela freguesia. Por quê? Pelo gosto das mulheres de enfeitar o pescoço com elas. E assim ficarem mais atraentes para si mesmas e para o seu entorno. Atrativni za sebe i za okolinata. E as pérolas de ócrida ainda têm um bônus em relação às convencionais. Graças à camada de proteção, elas duram muito mais tempo. Dizem até que pela eternidade. O Camarote 21 te deixa com o brilho eterno das pérolas de ócrida. Para conferir mais do nosso conteúdo, não deixe de acessar a playlist do Camarote 21 no YouTube ou o Instagram da DW Brasil. Na semana que vem a gente volta com mais arte e cultura aqui da Europa. Um abraço e até lá!